Olá, hoje a gente vai conversar sobre um tema que eu costumo falar bastante para os meus pacientes quando eu indico a enucleação endoscópica da próstata, que é o ROLEP, que é exatamente o pós-operatório que esse paciente deve ter, os cuidados que ele vai ter após a cirurgia. Inicialmente, essa cirurgia ela é indicada para aquelas pessoas que têm dificuldade de urinar, que têm uma urina mais fraca, que têm uma próstata grande. E a cirurgia apresenta uma série de benefícios para o paciente, porque ela consegue enuclear, tirar grande quantidade da próstata com mínimos de invasão possível, mínimo de trauma ocasionado no paciente. É uma técnica mais nova que chegou no Brasil mais ou menos em 2016, 2017. Eu comecei a fazer em 2019, ainda fora da Bahia, não tinha esse tipo de tecnologia. Em 2020 eu acabei trazendo aqui para a Bahia e hoje ela é amplamente difundida não só aqui na nossa cidade e estado, mas como também em várias partes do Brasil. O paciente, quando ele vai para casa, 95% das vezes eu dou alta para o meu paciente no dia seguinte. É uma cirurgia que 24 horas geralmente recebe alta e já vai para casa sem a sonda. Isso também é considerado um dos benefícios porque a alta é mais precoce e a sonda é retirada logo no dia seguinte. Quando o paciente ele chega em casa, é muito importante, principalmente duas coisas. A primeira é a hidratação do paciente. Ele deve ingerir bastante água, mais ou menos ali cerca de 3 litros, 3 litros e meio até 4 litros de água, suco, água de coco. Isso é importante, pois ele vai constantemente para o banheiro urinar para conseguir eliminar essa urina. Então é comum acontecer uma eliminação, às vezes, de uma urina mais rosa, um pouquinho de sangue, até mesmo pedacinhos de coágulos, principalmente se o paciente ele permanece um tempo maior sem urinar, como por exemplo quando ele acorda pela manhã, ele vai notar que a urina dele está um pouco mais avermelhada. O outro fator que é muito importante é o paciente não ficar obstipado, não fazer força para defecar. Então é interessante que ele tenha uma dieta mais rica em fibras, em alimentos que consigam fazer com que não produza muito gás e não distenda a barriga do paciente e que ele consiga defecar mais tranquilamente. É ruim o paciente tentar fazer força para defecar, pois isso pode forçar e até mesmo provocar sangramento. O que eu prescrevo para o meu paciente geralmente é algum tipo de analgésico, algum tipo de medicamento para conseguir melhorar a dor e o desconforto do paciente. Pois é comum no pós-operatório imediato, ali na primeira semana, 10 primeiros dias, a pessoa tem uma dor, tem um desconforto. Geralmente a pessoa não tem dor no pós-operatório, a não ser quando ele vai urinar. Como toda a uretra prostática ela está em plena cicatrização, está demasiada, ferida, quando a urina passa pelo canal, vai incomodar a pessoa. Além de ter uma dor quando urina, pode ter uma dor que irradia para a ponta do pênis e também até mesmo no períneo, entre o escroto e o ânus, pois é exatamente nessa região em que a próstata permanece e ela fica um pouco mais inflamada, mais edemaciada, então é comum a pessoa ter esses sintomas. Às vezes o paciente ele pode ter alguma urgência, que é aquela vontade rápida de urinar, e pode até mesmo, antes de chegar no banheiro para urinar, perder um pouco de urina. A incontinência urinária, aquela perda espontânea de urina, é muito rara de acontecer. Ela ocorre em menos de 1, 2%, mas às vezes pode ocorrer, sair um pouquinho de gota, mas ela realmente não é muito frequente. O que mais incomoda o paciente no pós-operatório, que eu sempre falo para ele, são a urina que arde, aquele ardor, o desconforto para urinar, uma frequência mais elevada, às vezes ele tem que urinar ali a cada hora, porque ele está ingerindo muita água e também está inflamado. Então esse é um desconforto que fica maior no paciente e também como ele está bebendo muita água, que ele também acaba acordando então à noite para urinar, tendo o que isso chama de ictúria. E essas quantidades de vezes à noite, isso vai variar entre 2, 3, 4 vezes, vai depender muito do pós-operatório do paciente. Geralmente, mais ou menos ali uns 90% das vezes, o paciente tem uma evolução que quando chega ali no 10º, 14º dia, ele já está muito bem. Eu libero o paciente para trabalhar, dirigir e fazer um trabalho administrativo com 10 dias após a cirurgia. Com um mês, o paciente já está apto a ir para a academia, com pilates e fazer exercícios de membro superior. E também andar numa esteira, com 20 dias ele já está fazendo isso. Um esforço físico mais vigoroso, tipo jogar uma bola, um tênis, correr, é bom esperar um pouquinho mais, uns 40, 50 dias, a depender muito do paciente, mas mais ou menos por aí, por esse tempo, eu já consigo liberar. Qualquer coisa que tenha trauma
mais na região ali do períneo, como por exemplo andar de bicicleta, é bom esperar uns 90 dias para o paciente começar a fazer. Lembrar que a cirurgia ela não tem uma influência na disfunção erétil, então a ereção do paciente ela permanece a mesma coisa, assim como a penetração, obviamente, mas o paciente 90% das vezes ele não consegue mais ejacular, ele simplesmente é um orgasmo seco. Lembrando que a ejaculação não está relacionada com a capacidade da pessoa de ter o orgasmo. Então, o orgasmo é a mesma coisa, independente se ele consegue ou não consegue ejacular. Espero que vocês tenham gostado desses vídeos. Encaminhe para os seus pacientes que têm essas dúvidas. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para receber os links e as notificações das próximas postagens dos vídeos. A gente se encontra pelos vídeos. Até mais.